Comece a declarar a santidade dele. Oh, aleluia. Salamahaste que celebrar. Oh, riamahaste gingo. Raya sulenderi anda labraste. E salada la hasele delele. Oh, você é santo, Senhor. Nós nos prostramos diante de ti, meu rei. Tu és santo. E saradaramanaye sonderi anda labrar. Oh, sarabranga cederelelebredelelebra. Solamanaye sorandara la 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 bre. Riomanaye soradala la 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 brede. Salamanaye soradalaye. Rosandara brama mama mama hasinere. Santo, 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 santo. Digno tu és, Cordeiro Santo de Deus. Digno tu és, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Não há outro como tu, Senhor. Só tu és digno de honra, de glória e de poder, Senhor. Honra e majestade estão diante de ti. Glória ao teu nome, Senhor, nas alturas. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado porque você nos resgatou, porque você nos comprou, porque você nos deu acesso ao trono da graça. Oh, obrigado porque temos livre acesso ao teu trono e podemos te adorar em espírito e em verdade. Oh, Ramanaye, eleve sua voz em outras línguas. Ramanaye, Soradalabrasteke. As prisões estão caindo, os grilhões estão caindo. Ragassombaranaya sombrederege, rugosomanahasse que celebrar. Oh, rabahaste que celebregue se celebrer. Aqui há uma atmosfera de poder, há uma atmosfera de glória, há a plenitude do Espírito neste lugar. Riabahasto comanaya sombaracassatarara, rucosotorobarabababababa, erracassatarabaracassatarabaracá. Afugentamos todo o mal. Oh, satalabrababababariga samara, imbraca samana setelebra. Oh, sacatarabreca setelebreca se. Errabahasta catalabra. Oh, mamamamamama setelebreca. Seja livre, seja livre. Oh, sacatarabaracata catelebrequeço. Amarrasta catalabaranaya. Oh, celebreque se telebre. Nossa andarabababa. Rabahasto coroma. Nossa andarabraga zamanaye. Rico sotoroma mamamama. Ria mamama sunderebre. Salabaranaye sunderere. Esse é o som da sua vitória. Esse é o som da sua vitória. Esse é o som da sua vitória. Se alegre, regozije. Oh, salabarababababa. Celebra. Nossa mamamaye sorederebra babababa. Nossa narabababa. Sarabaranaye sorederanda. Oh, se alegre, regozije. Racassonderebarabamaia, nisso romanaia se. Roco sodorobra. Salabaranaye sodorobra. Salabrega somanaia so. Abraca seterebregue so. Riama hasibro. Raca sodorobra. Nossa que terebregue se. Raca somana hasere derianda labra. Oh, rabahadere que cerebre. Oh, sandalabra hasso. Aleluia. Sabe
Sabe, querido, a oração em outras línguas foi nos dada. E nós devemos nos apropriar disso que foi nos dado. Não é para ficar quieto, não é para você ficar de boca fechada. Enquanto você se cala, quando você cerra seus lábios, sabe que nas trevas eles estão lá em operação, mas existe um poder maior aqui. Existe uma atmosfera propícia nesse lugar. E se nós abrimos os nossos lábios, tantas coisas podem acontecer aqui num culto, tantos milagres, pessoas serem libertas, pessoas encontrarem a Jesus, pessoas rendidas aos pés do Senhor. Oh, a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. No chambraca satarabra. Aleluia. Pode levar. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom em todo o tempo, amém. Você pode sentar por um momento? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Enquanto minha esposa estava orando em outras línguas, eu estava observando algumas pessoas que estavam apenas olhando. É muito interessante, porque me veio à memória uma cena da minha infância, quando nós tínhamos necessidade de alimento. E um dia eu fui a uma casa com minha mãe, e naquela casa foi colocado um café diferente para nós. Era tanta coisa naquela mesa, tanta coisa que nós nunca tínhamos visto, que nós ficamos até com medo de tocar. Mas ali tinha tanto nutriente, tanta coisa que nós precisávamos, mas a falta do conhecimento nos inibe, e todo o potencial que poderia ser extraído daquilo que Deus tem, a gente perde. E por falta de conhecimento é que nós deixamos de usufruir num clima como esse, de algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu queria que você abrisse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. E já que você veio, você está aqui, não deixe de abrir sua Bíblia. Se você não tiver, fica perto de alguém que tem uma aí. Abre para que você possa usufruir daquilo que vai ser lido. Porque eu creio que essa palavra ela é inspirada pelo Espírito de Deus para nos ensinar. E todas as vezes que nós estamos contemplando com os nossos olhos a visão que Deus nos deu, a palavra, ela tem nutrientes para nós. Amém. Eu fiquei muito feliz porque eu acordei hoje, 5 da manhã, e fui para o meu terraço fazer minha meditação, como faço todos os dias. E foi muito bom porque eu pude aprender mais de Deus olhando a sua palavra. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E ele diz: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizeis. Mas olha que coisa interessante. Num clima como esse que nós passamos pelo momento de adoração, vocês podem sentar para não ficarem cansados. E as canções
Uma delas, pelo menos, foi bem profética, falando das coisas que Deus ainda pode fazer nos dias que nós estamos vivendo. E enquanto orávamos em línguas e eu via pessoas que estavam silenciosas, não quero te julgar por nada, talvez seja falta de conhecimento, talvez seja um trauma, ou achar que quando você está falando em línguas é o diabo. Tem pessoas que pensam isso. O diabo não sabe orar em línguas. Essa é uma linguagem dos filhos de Deus. E quanto nós perdemos, olha o que diz aqui no versículo 2, o que fala em outra língua não fala a homens, é fato, ninguém entende, senão a Deus. Então quando você está falando em línguas, orando em línguas, você está conversando com Deus. E eu acho que é um privilégio do homem falar com Deus, porque poderia não existir esse privilégio, porque nós somos muito pequenos em relação a Ele, mas Ele traz nele mesmo a grandeza de dar essa oportunidade, de que esse potencial que está dentro de nós seja evidenciado a partir do momento que nós oramos em outras línguas. Ele diz aqui, o que fala em outras línguas fala com Deus, em espírito fala mistérios. Olha que coisa linda. Você não entende, mas você está falando coisas que você não está entendendo, mas que seu espírito recriado está entendendo. E é como você sentar naquela mesa e receber os nutrientes que aquela mesa tem. Mas quando você não tem o conhecimento, você priva você mesmo de coisas que Deus pode dar a você. Então, quando você deixa numa atmosfera como essa, de falar com Deus, numa linguagem que só Deus entende, que os homens não entendem, a não ser que você profetize, ou que você interprete a língua. Se você faz isso, você está sendo edificado, a Bíblia diz, edificado. Então é importante que você entenda. Se você não entende, procure saber sobre o assunto. Nós estamos aqui exatamente para te ajudar. E nós queremos colocar para você exatamente aquilo que a palavra diz. Eu sei que tem pessoas que têm resistências, tem pessoas que têm traumas de coisas que passaram, não é? Mas essas coisas nós temos que tirar de nós para que a gente fique livre e para que a gente possa usufruir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Então não perde a oportunidade quando você estiver num clima, numa atmosfera de adoração a Deus, porque muitos milagres podem acontecer, curas podem acontecer, coisas que você está orando há muito tempo, elas podem acontecer no momento de adoração, de louvor, de oração em línguas. Pode vir uma palavra ao teu espírito, uma palavra rema, que pode trazer coisas significativas. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu recebi muitas coisas significativas de Deus, especiais de Deus. Algumas delas, não todas, eu vou transmitir para vocês nessa manhã. Amém? Então, para começarmos, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Eu estou melhorando cada dia mais da voz, amém? Graças a Deus. Deixei alguém pronto para essa manhã, se eu não pudesse ministrar, mas graças a Deus vai dar para ministrar. E já que você está aqui, aproveite esse tempo. Você não veio aqui apenas passar um tempo. Aliás, eu estive pensando muito essa semana em algo que para mim é muito interessante. Como deveria ser o culto que nós prestamos a Deus? Chegar na igreja apenas assistir aquilo que os músicos estão cantando, aquilo que a palavra vai dizer, ouvir os avisos e ir para casa? Será que um culto é isso? Segundo a palavra de Deus, no livro de Romanos, Paulo escreveu no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como seria o culto racional? Eu chegar na igreja e apresentar-me no altar, apresentar meu corpo,
a casa visível como um sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, para se apresentar, eu tenho que chegar como sacrifício. Eu não chego por cima, eu chego por baixo, apresentando o meu corpo como um sacrifício vivo, santo. Se está vivo é porque está sem pecado. Santo, sem pecado, agradável, porque está lícito diante de Deus. Nós deveríamos começar assim, nos apresentando como um sacrifício. E será que quando nós temos a conotação de prestar um culto a Deus, nós temos essa consciência de que deveria ser assim? Ou apenas a gente está vindo por desencargo de consciência? Não deve ser assim. Para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós temos que ser o próprio sacrifício num culto como esse. Eu tenho que me apresentar a Ele. Muito bem. Eu não sei qual é a ideia que você tem quando você abre a palavra de Deus e você vai ler a palavra de Deus. Se você está lendo apenas ou vendo um livro histórico, fatos que passaram, ou se você tem a percepção de que a palavra de Deus se renova a cada manhã, como a própria palavra diz, e que o Espírito Santo está pronto para nos falar hoje, dentro de uma palavra que foi escrita há tantos anos atrás. Ela é tão viva quanto em tempos passados. O próprio Jesus disse que ela é espírito e vida. Ao lermos a palavra, o espírito e a vida da palavra, ele penetra em nós. Então, quando eu leio a palavra, eu começo a pensar no propósito que Deus tem, de que eu leio essa palavra, de que eu entendo que essa palavra está sinalizando para mim. Foi o que eu fiz nessa manhã. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 23 a 29, nós vamos ter a narrativa de uma história que nós já conhecemos, mas que por repetição nós aprendemos mais alguma coisa. Está escrito aqui, versículo 23, pela fé, Moisés, apenas recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança não era comum. E também não tiveram medo do decreto do rei. Havia um decreto que todos os primogênitos que nascessem deveriam ser mortos. Porque entre os hebreus, por mais que Faraó fosse ignorante em relação a Deus e aos preceitos de Deus, entre os hebreus já haviam comentários do que significava um primogênito no meio do povo de Deus. Então, se você anula o primogênito, você está anulando uma série de coisas. É um texto muito rico. Pela fé, Moisés, apenas recém-nascido, foi escondido por seus pais. Por que escondido? Apenas para não morrer? E os pais viram que não era uma criança comum. E se não era uma criança comum, eles não iam tratar essa criança como comum. E não tiveram medo de um decreto que mandava matar. Versículo 24, pela fé Moisés, quando já adulto e feito homem, olha que coisa séria, adulto e feito homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Outra coisa que me chama a atenção, desfrutar de prazeres do pecado por algum tempo, porque o prazer do pecado é por algum tempo. A sentença vem rápida. 26, por amor de Cristo, Moisés. Então você começa a entender
que tudo que nós estamos lendo tem um conceito envolvido nisso. Tem um propósito escondido nisso. Tem um potencial escondido nisso que está sendo preservado pelos pais na vida dessa criança. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior que as riquezas e tesouro do Egito, porque via a sua recompensa. Moisés via a recompensa. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, perseverou, porque viu aquele que é invisível. Perseverou na visão que teve. Pela fé, celebrou a Páscoa, derramou sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Os primogênitos continuam sendo guardados. Pela fé, levou o povo a atravessar o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram todos mortos. Que coisa séria esse texto. Quanta riqueza nós encontramos aqui. Moisés. Moisés não conheceu Cristo como Paulo conheceu, como Pedro conheceu, como João conheceu. E nós não vemos narrativas iguais com relação ao nascimento desses homens do novo tempo. A não ser Paulo, uma certa vez, se desconstruindo, quando ele disse: eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, irrepreensível, quanto à lei, etc, etc, etc. Mas nos demais nós não encontramos essa narrativa. Mas encontramos em Moisés, que não conheceu Jesus Cristo. Antes de entrar naquilo que nós temos que entrar, eu vou te pedir para que você abra, especificamente em Mateus capítulo 6 agora. Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Jesus trouxe essa lição? Ele estava dizendo que o ser se tornaria completo quando ele primeiro buscasse a Deus, acima de qualquer coisa. Porque Deus seria o ser que iria completá-lo. Por que será que nós estamos sempre procurando alguma coisa que nos complete? Porque não estamos completos. Se nós estivéssemos completos, nós não estávamos procurando saciar a nossa sede numa água que nós precisamos dela todos os dias. Por que um homem casa, deixa a esposa, casa com outra, deixa a esposa, casa com outra, deixa a esposa e casa com outra, e deixa a esposa e casa com outra, e ele tem na sua lista 5, 6 casamentos? Simplesmente porque ele não encontrou aquilo que lhe completa. Então ele pensa que é em vários casamentos que ele vai ser completo. Se você tem um copo cheio de água, não é botando mais água que vai te completar, já está completo. Se alguma coisa for colocada, será um transbordamento, mas não um enchimento, porque já está cheio. Os transbordamentos podem acontecer, mas quando você se sente um ser completo, as vaidades da vida, elas passam, você não fica atrás de suprir suas necessidades físicas, sensuais, sentimentais,
Aquilo que vier é apenas um complemento. E se você alguma coisa procurar nesse sentido completo em Deus, você vai procurar em santificação, numa vida com Deus, não numa vida deliberadamente no pecado. Então isso nos diz que essa procura insana que nós temos para suprir nossas necessidades é porque nós não somos completos. Mas fica tão simples olhar para esse texto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós não precisamos estar correndo atrás. Marcos disse: esses sinais seguirão os que creem. Eu tenho que andar e as coisas correrem atrás de mim, não eu estar correndo atrás das coisas, porque eu vou simplesmente cansar de buscá-las e eu nunca vou ser completo. Eu não casei para ser feliz. Eu casei porque eu era feliz, então eu encontrei alguém que transbordasse a minha felicidade. E há muitas pessoas que estão procurando pessoas para serem felizes. Você não vai ser feliz. Porque se você encontrar uma pessoa infeliz, você já não tem para dar para ela, porque você também é infeliz. Como vocês vão se completar? O homem tem um vazio do tamanho de Deus. E enquanto esse vazio do tamanho de Deus não é preenchido, ele não se torna um ser completo. E ele vai sempre estar procurando alguma coisa, sempre alguma coisa, sempre alguma coisa, sempre alguma coisa. E é isso que faz muitas vezes nós cansarmos, inclusive no nível da fé. Porque nunca estamos satisfeitos com aquilo que já nos chegou à mão. A minha mãe dizia: a medida do ter nunca enche. E nós estamos sempre querendo mais, e querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. Nós poderíamos ser felizes com pouco. Mas muitas vezes temos até o muito e não somos felizes. Mas eu olho para Moisés e vejo algo interessante aqui, voltando ao versículo 23. Pela fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança não era comum. Você já tentou olhar para os seus filhos e ver o potencial que tem dentro deles? Pastor, sinceramente, olhar para uma criança recém-nascida, nos cueiros, nas fraldas, e ver potencial, é muito complicado. É bem complicado quando você não é completo. Porque você está sempre avaliando os outros pela deficiência que você tem. Os pais de Moisés olharam para ele e viram um ser incomum. Até porque eles tinham uma esperança, como escravos no Egito. Seu contexto histórico de vida, eles tinham uma promessa e eles tinham uma esperança de que surgisse a qualquer momento um libertador e os tirasse daquela situação que eles viviam. E o que eu percebo é que nesse ponto da leitura que nós acabamos de fazer, é que os pais de Moisés, eles não ficaram olhando para fora, eles encontraram a essência dessa promessa dentro da própria casa, saída de dentro deles. Talvez aquilo que você está esperando esteja aí dentro de você e você não consegue ver. E você está esperando que venha de fora para dentro, mas tem que sair de dentro para fora. Já está aí, mas você não consegue ver. A sua cura já está aí dentro. E você está tentando arriscar que venha alguém de fora e impõe as mãos sobre você, para que você seja curado. Porque nós não acreditamos no potencial que nós temos. E existe um potencial dentro de mim e de você. Então me chamou a atenção que Moisés
Quando criança recém-nascida, os pais colocaram nele os olhos e viram que era uma criança incomum. E eles preservaram essa criança guardando-o. Eu tenho falado nisso nesses últimos dias, que quando você se encontra com uma revelação de Deus sobre a sua vida, e você acopla isso ao seu senso profético de destino, como é que você consegue desistir de coisas tão grandes que Deus tem para fazer na sua vida? Como é que você consegue ficar cocheando entre dois pensamentos e dizendo, eu não sei, eu não sei, eu não sei, até hoje eu não sei o que Deus quer? Como você não sabe o que Deus quer? Isso me diz que é o ser incompleto. Ele não sabe de si mesmo, imagina dos outros. Como se consegue desistir de um projeto tão grande que nós já lemos e ouvimos, que foi sancionado na cruz do Calvário, um sangue que foi derramado para nos dar a redenção e nos dar vida? Como nós podemos esquecer disso? Irmãos, é algo tão poderoso, é um projeto tão grande que Deus tem para a minha vida e para a sua. Só o fato de termos sido perdoados dos nossos pecados e termos uma certeza da vida eterna, isso já seria suficiente para nós arregaçarmos as mãos e ir para o mundo pregar o Evangelho a toda criatura e aquele que crê fosse batizado e salvo. Mas nós não fazemos isso. E a minha oração é que nessa manhã, ouvindo essa palavra, você tenha a convicção no seu coração de que se você ainda não está completo, não precisa muita coisa para você ser completo, é simplesmente se oferecer a Ele como um sacrifício. E você vai ser cheio. Foi isso que Jesus fez com o Pai, Ele se ofereceu por mim, por você como um sacrifício, e Ele foi cheio. Tão cheio que na cruz do Calvário, Ele disse assim, está feito, está consumado, vamos para a próxima etapa. É por isso que o ser humano ele vai se deteriorando, porque ele sempre está dependendo de algo externo para a sua satisfação. Eu vou repetir isso porque isso para mim foi muito forte hoje pela manhã. É por isso que o ser humano vai se deteriorando, porque ele depende de algo externo para se tornar satisfeito. Eu sei que é muito bom a minha esposa ouvir todos os dias, eu te amo. As mulheres gostam disso. Às vezes os homens não gostam de dizer. E quando elas pedem, mas você nunca disse que me ama, mas você não sabe que eu lhe amo. Eu sei, mas eu quero ouvir. Porque elas gostam disso. Mas a satisfação dela não deve estar em ouvir eu dizer eu te amo. A satisfação deve estar no sentido de que ela sabe que é amada, independente de qualquer coisa. Agora, eu não estou dizendo com isso que você não deva dizer, é importante que você diga, porque nós somos seres que nos tocamos, que nos falamos, que temos comunicação, então é bom você tocar, é bom você falar para o outro, mas a nossa satisfação não pode estar baseada se eu falo ou não falo, se eu olho ou se eu não olho. Eu já tenho que ter essa satisfação dentro de mim, independente de. E porque eu sempre estou esperando algo externo, eu não sou completo. Veja bem, a sua data de casamento, por exemplo. Amanheceu o dia, a mulher sabe que é a data do casamento. E ela sabe que os homens são problema para lembrar datas. Mas ela passa o dia inteiro esperando que ele lembre. Você não acha que seria mais fácil chegar para ele, ei rapaz, hoje é a data do nosso aniversário de casamento, vamos lá, se movimenta. Mas não.
Ficamos a esperar o dia inteiro, e aí se não acontecer, vem a frustração. Nós não precisaríamos esperar por isso, mas esperamos. Por quê? Porque estamos sempre querendo uma coisa externa para nos trazer satisfação. E quando eu olho para a família de Moisés, nas circunstâncias em que ele nasceu, eu não sei se você sabe que os escravos não tinham tempo para fazer sexo. Eles trabalhavam de sol a sol. Quando chegava em casa era uma gororobazinha, só para dormir, porque no outro dia, cedo da manhã, já tinham que estar lá. Mas a Bíblia diz que saiu um homem da casa de Levi, se juntou com a moça da casa de Levi e geraram um filho. E quando eles geraram o filho, que o filho nasceu, havia um decreto para matá-lo, e eles olharam e viram que era incomum, tem alguma coisa nessa criança que é diferente, então vamos preservá-la. Ou seja, não vamos ficar aqui pensando, amanhã morre, amanhã morre. Não, vamos ser felizes, está guardada. E guardaram. Irmãos, nós podemos ser felizes com pouco, com muito pouco. Eu estava lembrando da história da mulher do poço de Jacó. Jesus chegou e alguma coisa aconteceu, de repente ela disse assim, Senhor, dá-me dessa água. Ela foi se empolgando com aquilo que ela foi ouvindo, que foi aquecendo o coração dela. Ela disse, Senhor, dá-me da água, dá-me desta água que tu estás dizendo que és, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar água. Por quê? Ela ia num horário que nenhuma mulher ia, por causa da condição dela, condição moral. Enquanto as outras iam 9 horas da manhã, no sol baixo, ela tinha que ir meio-dia, 1 hora da tarde, num sol causticante, para não ser vista. E ela pede essa água. E Jesus, muito sábio, diz assim, antes de falar, de te dar isso, vai chamar teu marido. A conversa com 3 é melhor do que com 2. Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e ainda não foste completa. 5 maridos, nenhum te completou. E agora o que tens, também não é teu marido. Ou seja, um ser incompleto. À deriva. Seres incompletos vivem à deriva. São alvos muito simples de serem abatidos. Qualquer voz de Cid Moreira, ou qualquer voz de Ana Paula Padrão, pode te confiscar, porque você não é completo. E o desejo de Jesus, irmãos, é que nós sejamos completos. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Bem, eu acredito que um dos dilemas que nós temos como seres humanos é que nós nunca descobrimos a diferença entre preço e valor das coisas. Porque se nós descobríssemos, nós distinguíssemos a diferença disso, nós saberíamos que pagar preço é uma coisa muito séria. Agora, ter valor das coisas é bem diferente. Aliás, a Bíblia fala de um dos discípulos de Jesus que não sabia o valor de nada, só o preço. Era Judas. Era só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Era o negócio dele, porque ele não sabia. E não adianta passar a vida tentando trazer coisas para completar a nossa vida, e coisas que muitas vezes vão nos trazer um preço muito alto. É como aquela moça que namora aquele rapaz, ela sabe porque sabe que não é para namorar ele. Mas eles se beijaram.
E no beijo, os sentimentos e as emoções afloraram. E por causa desse beijo, algumas outras coisas aconteceram e ela não consegue mais se desvencilhar dele. Mas ela sabe porque sabe que não é para continuar, mas ela quer pagar o preço. Aí ela paga o preço. Vai para a cama, perde a virgindade e de repente ela deixa, porque ele queria só a carne. E ela pensou que aquilo ia completá-la e nunca a completou. Pelo contrário, ela vai pagar o preço dos sentimentos feridos, das emoções machucadas. Hoje não é tão favorável isso, mas na minha juventude, uma moça chegar para um rapaz e namorar e dizer que não era mais moça, era a maior vergonha que ela podia passar. Hoje não. Eu não sou mais moça. Pode vir quente que eu estou fervendo. Seres incompletos, que nunca se completarão, que nunca viverão a vida que Deus determinou para que fosse vivida, porque nunca desejaram se completar naquele que pode completar. E eu me pergunto até quando nós vamos viver dessa forma. Ouvindo sempre de Deus palavras maravilhosas, profecias. Você saber que tem um potencial, que você pode ir além, pode ir muito mais, e você não valorizar você mesmo o potencial que você tem, entregar-se por qualquer coisa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Sem contar que é fato que muitos descobrem o potencial que têm. Descobrindo o potencial, descobrem o propósito e querem até seguir seus propósitos. Mas aparecem as iscas. E você come a isca e você perde o propósito, perde o potencial, porque ele lhe é confiscado, lhe é roubado. Olhe Faraó e os hebreus. Qual era o único propósito de Faraó com os hebreus? Que eles continuassem sempre escravos, construindo cidades como Ramsés, cidades fortes e poderosas, o Egito ficando mais forte e os hebreus cada dia mais fracos, porque o potencial deles não era para estar ali, naquele tipo de serviço. Mas Faraó entendeu que se não os machucasse, não os aprisionasse, se Faraó deixasse que eles se completassem com o que eles precisavam, o propósito de Faraó seria banido. E é interessante porque quando Moisés se encontra já homem com Faraó para começar o processo de libertar esse povo, Moisés dá as dicas de como o povo começaria a se completar em Deus para não precisar daquela vida que eles estavam vivendo. Ele disse a Faraó: deixa o meu povo sair, porque nós vamos adorar a Deus no deserto. Senão vocês podem adorar aqui não, aqui nunca seremos completos, porque vocês têm todo tipo de deuses, nós só temos um, lá nós vamos saber como fazemos isso. Moisés foi dando as dicas de como completar o povo, mas o próprio povo não queria ser completo, porque bastava um pouco o estômago doer, já estavam pedindo a cebola assada, a carne, e etc, etc, etc. Porque estamos sempre procurando alguma coisa exterior para satisfazer o nosso interior. Onde vamos chegar com isso? O propósito de Faraó não poderia sofrer danos, mas o povo de Deus estava sofrendo um dano tremendo. E eu te pergunto, será que nós não estamos sob a égide de um Faraó nos dias de hoje? O sistema do mundo, que tem nos mostrado um leque de opções
para que a gente tire os olhos daquilo que é o propósito essencial de Deus para a nossa vida e percamos o nosso senso profético de destino ao ponto de nos satisfazermos com migalhas que caem das mesas, quando de fato e de verdade a Bíblia diz que Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos adversários e unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Será que não é esse transbordamento que Deus quer para a minha vida e para a sua? E nós não temos entendido no tempo de hoje, estamos com os nossos olhos em tudo que está acontecendo no momento, quando não somos daqui, nem viemos para ficar. Porque nós não queremos ser peregrinos. Nós queremos ter uma cidadania aqui, mas a nossa cidadania não é daqui, a nossa cidadania é do céu. Mas para entrar nessa cidadania do céu, eu tenho que ter o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, não fazer o que me dá satisfação momentânea. Você já viu uma burrice maior do que o orgasmo? 3 segundos. Mais nada do que isso. E quantas pessoas estão morrendo por ele? 3 segundos. Quantas pessoas estão deixando os seus propósitos, seu senso profético de destino, por segundos? E é isso que a Bíblia fala, que Moisés não quis usufruir pelo pecado momentâneo, porque ele tinha uma visão. Agora eu pergunto, irmão, você nasceu de novo, você é filho de Deus, qual a visão que você está tendo de Deus para o seu futuro? Porque se você estiver vivendo apenas o presente e as coisas que estão acontecendo, a sua visão vai ficar embotada. Ora, Moisés, que não era nem nascido de novo, não tem o espírito recriado, a Bíblia diz que ele viu o invisível. Ele viu. Isso me diz que Moisés se tornou completo por um tempo, ao ponto de ver coisas que pessoas não estavam vendo. O próprio Cristo, por exemplo. Porque Cristo se apresentou de várias maneiras na velha aliança. Você pode não saber disso, mas eu posso te mostrar algumas coisas na Bíblia, como ele se apresentou muitas vezes. Pré-encarnado. Como o anjo do Senhor, quando sua Bíblia tem o anjo do Senhor em letra maiúscula. Quando ele, por exemplo, apareceu à mulher de Manoá e fez uma promessa, profetizou sobre ela, que ela teria um libertador. A mulher ficou tão extasiada com aquilo que ela procurou o marido e o marido disse, por favor, chame esse homem de volta para eu falar com ele. E aí se encontraram com ele. Manoá ficou pasmado e disse, por favor me diga como é que eu vou criar essa criança que você disse que é excepcional. A conotação excepcional para nós hoje é totalmente diferente. E o anjo disse a ele como ele deveria criar. E Manoá ficou tão feliz que disse assim, não vá agora, eu preciso lhe oferecer alguma coisa, porque eles ofereciam sempre aos profetas alguma coisa, eles não chegavam de mãos vazias aos profetas, eu preciso oferecer alguma coisa. E ele foi preparar uma comida e botou no altar. E ele perguntou ao anjo, como é o teu nome? Porque ele não sabia que era anjo. Como é o teu nome? Para que quando se cumprirem todas essas palavras, eu possa dar um testemunho tenebroso. E aquele homem disse para ele, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Era Jesus Cristo, que apareceu a Manoá e a esposa. O mesmo Jesus Cristo que deve ter aparecido em visões a Moisés, por isso que a Bíblia diz que ele viu o invisível, ele viu o opróbrio de Cristo, todo o sacrifício, assim como Abraão, quando foi oferecer Isaque. Durante 3 dias, ele entrou no coração de Deus e viu todo um projeto. E eu te pergunto, depois de ver um projeto de redenção, como Abraão viu,
Isso é maior do que qualquer coisa que você possa viver na vida. Como deixar isso? Como relegar isso a segundo plano? Quando Jesus estava conversando com os fariseus, eles não entenderam. Jesus, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão viu o meu dia e entrou numa alegria tremenda, dançou, pulou, cantou. E eles disseram assim, mas tu não tens nem 50 anos, como é que tu estás dizendo que viste Abraão? Senão vocês não entenderam, eu não estou dizendo que eu vi Abraão, estou dizendo que Abraão me viu. Abraão me viu. Isso está narrado em João, capítulo 8. Abraão me viu, viu o meu dia. Abraão viu o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Abraão viu o evangelho dos gentios que foi dado a ele. Ele viu. É por isso que foram homens que, tendo visões como essa, nunca relegaram o plano. Eu acho que o que está faltando é a visão do Calvário para os nossos olhos. E como eu posso ter a visão do Calvário? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Era assim que nós devíamos começar, tendo uma visão. Eu, um certo dia, tive uma visão do arrebatamento. E eu via o clamor e o sofrimento de pessoas que corriam de um lado para o outro, e aviões que batiam, e carros que batiam. E eu via a cidade santa, que coisa linda aquilo, que extraordinário. Agora eu te pergunto, Deus me mostrou tudo isso para quê? Para que um dia, por uma situaçãozinha, por um rabo de saia, por um contrato ilícito, por uma demanda, eu abandonasse tudo isso? Vocês estão muito quietos. Não. Isso foi me dado para que eu tivesse segurança e firmeza na minha vida e continuasse, enquanto o fôlego tiver, pregando essa palavra. Vivendo como um homem normal, mas sendo anormal, porque carrego Deus dentro de mim e uma visão que um dia os meus olhos viram. Como Paulo disse ao governador, olha, o que eu estou fazendo simplesmente é o seguinte, é sendo fiel à visão celestial que me foi dada. E eu acho que o que está faltando para a igreja nos dias de hoje, irmãos, é essa visão do Calvário, é a visão daquilo que nos trouxe a vida que nós temos, para que nós valorizemos isso. Os homens que passaram por esse crive, nunca mais foram os mesmos. Agora veja, a gente lê Hebreus capítulo 11, e lá fala de homens e homens de mulheres que pela fé fizeram coisas extraordinárias, nunca abandonaram a visão que tiveram, mas de repente, entre os textos que nós lemos, tem o nascimento de uma criança. Nas fraldas, cujos pais começam a olhar e ver na frente. E eles viram na frente coisas extraordinárias. Eles viram dentro de casa, como eu falei semana retrasada aqui, quando aquela mulher, falando com o profeta Eliseu, sobre a situação que ela tinha, de escassez, dívidas, ele disse, o que é que você tem? Ela disse, nada. Você tem tanta coisa dentro de você, e você pensa que não tem absolutamente nada. Mas ela voltou e disse, não, peraí, eu tenho uma botija com azeite. Esse então vai nos teus vizinhos e pega vasilhas, e não poucas, tranca-te com os teus filhos e enche essas vasilhas. E ela fez. Agora, você entende que o milagre não veio de fora? O milagre estava dentro de casa. O milagre estava no pouco que ela tinha. O milagre estava, escute, na insuficiência que ela tinha. O que é que você acha de Jesus pegar 5 pães
e 2 ou 3 peixinhos e multiplicar para mais de 10.000 pessoas. É tirar da insuficiência a ampla suficiência que você precisa. E aí você começa a se tornar um ser completo em você mesmo, não dependendo de ser feliz das coisas circunstanciais que te rodeiam. Ô pastor, mas você não sabe, eu perdi tantas coisas na vida. Tu sabes quem é o dono do ouro e da prata? Se você não reclamar ou ficar jogando de um lado para o outro essas situações, e você se concentrar nele, como aquele que pode te completar, eu vou profetizar. Em menos de 1 ano, tu vais ter tudo de volta outra vez. Numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Basta que você se posicione no propósito que Deus tem para a sua vida. Lembra que uma certa vez eu falei que prosperidade é proporcional ao seu propósito? Qual é o seu propósito? A prosperidade será proporcional a ele. Pode sentar. Você já recebeu. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Os pais de Moisés e Moisés nunca temeram, sabe por quê? Porque eles viram algo no campo da fé. Não é o campo da incredulidade que pode te mostrar coisas. Não é o campo da murmuração que vai te mostrar coisas. É o campo da fé. É olhando com os olhos da fé que você vai começar a ver as saídas que Deus vai te mostrar. Diga, Deus é bom. É como você olhar para alguém e ver um potencial, e olhar para a pessoa e conversar com ela, e você vê que ela não tem noção do potencial que ela tem, e você a instiga para o potencial. Simplesmente. E você ajudar naquele potencial. Eu conversei com uma moça semana passada. Aquela moça tem um potencial, ela tem um desejo de ser psicóloga na área de crianças, hoje tão necessário numa igreja quanto em qualquer outro lugar. Eu vi o potencial saindo pelos olhos dela. Eu disse, eu vou pagar a tua faculdade. Aleluia. O pastor, isso é uma grande obra. Não, Jesus faria melhor. Descubra o seu potencial e descubra o potencial das pessoas. Talvez elas não saibam o potencial que elas têm, e elas precisam descobrir do potencial delas. Quantos jovens aqui na igreja nós não já colocamos em universidade e eles terminaram seus cursos? E você diz assim, onde eles estão, pastor? Eu não sei. Eles foram embora. E qual é o problema? E por acaso isso foi feito para que eles ficassem aqui a vida inteira? Não. É potencial. Uns são colunas, outros são pássaros. Vou terminar. O potencial de Moisés, como libertador, estava oculto. Potencial oculto. Ele, como recém-nascido, não sabia de nada disso. Mas os pais viram o potencial oculto. E por um momento eles pensaram, nós temos que preservar esse potencial, então vamos guardá-lo. Independente das ameaças que tenhamos por aí de matá-lo, vamos guardar o potencial até o momento certo. E o que o pai e a mãe fizeram, muito mais a mãe, porque a mãe foi que ficou com ele, foi alimentar o potencial que ele tinha. E ele foi crescendo ouvindo sobre o potencial. Até que um dia, da forma dele, porque o potencial que você tem, como ele começa a se mover dentro de você, ele lhe instiga, e muitas vezes você dá o passo errado, dá o passo fora da hora. Moisés deu, mas depois as coisas se completam. Aquele potencial foi saindo, foi saindo, foi saindo, e Moisés se tornou o Moisés que nós conhecemos.
Agora, o Moisés que nós conhecemos é o homem de guerra, o homem de batalha, o homem que passou o mar vermelho, o homem que fez milagres, que jogou uma vara numa água e ela ficou doce, que bateu na rocha e deu água, um homem que falou com Deus. Esse é o Moisés que nós conhecemos. Mas o problema não é esse. O problema é você conhecer o potencial de alguém que não tem nenhum pedigree ainda. Eu só vou conhecer e reconhecer teu potencial quando eu conhecer o meu. E eu saber como ele se desenvolveu dentro de mim. Aí eu vou olhar para ti e vou ver o teu potencial. E eu posso ter uma conversa com você para saber se você tem noção da grandiosidade do que está dentro de você e muitas vezes você não tem. E eu sou aquele ser que posso despertar esse potencial em você. Eu fui no sistema prisional dar uma aula, que Natália é a diretora, ela está ali grávida hoje, e conversando com um carcereiro, ele disse assim, ó, não se iluda, está vendo aí desses aí, talvez um se recupere. Eu te pergunto, onde está o estímulo nisso? Está vendo aqueles ali, eles estão pedindo Bíblia, sabe para quê? Para pegar as folhas e fazer cigarro, porque o papel da Bíblia é bom para fazer cigarro. Isso é animador, não é? Você já pensou se Natália fosse ouvir isso? E ela fosse dar crédito a isso? Não, ela não ouviu e não deu crédito, eu também não ouvi e não dei crédito, por quê? Porque nós sabemos que por trás daqueles seres equivocados, existe potencial. E que se uma pequena fagulha de fogo for jogada ali dentro e ela incendiar, mudanças acontecerão. Basta que você olhe para o apóstolo Paulo. Você não daria nada pelo apóstolo Paulo antes de ser o apóstolo Paulo. Não daria nada. Agora tenha cuidado também, porque tem pessoas que te usurpam com relação a potencial. E aí, mas isso é outra história, nós não vamos entrar nisso agora. Então, esse Moisés, ele se tornou um profeta. Ele mesmo disse, Deus suscitará para vocês um profeta igual a mim, com um potencial que vai levá-los a um denominador comum. E esse profeta disse, vocês devem ter vida e vida em abundância. Então, meu irmão, nas suas orações, na sua leitura bíblica, peça a Deus para ter uma visão do Calvário, para que você saiba verdadeiramente o que ali aconteceu. Ore a Deus e descubra o potencial que tem dentro de você e o que você tem que fazer com ele. Descubra seu senso profético de destino e junte essas coisas. Você vai ver que a sua vida vai passar a ter sentido. Eu nunca vi minha mãe triste ou reclamando ou chorando quando nós não tínhamos alimento na mesa. Minha mãe era um ser completo, vivendo em escassez. E muitas vezes nós temos de tudo. Eu não sei quantos sapatos você tem, quantas blusas você tem, quantas calças você tem, eu não sei quanta roupa você tem, mas se você ainda está insatisfeito, você não é completo. Eu não estou dizendo com isso que você não tem o direito de querer mais alguma coisa. Afinal de contas, o mundo está nos mostrando novidades todos os dias. E nós temos desejos. Mas que não seja isso o que lhe completa. Que seja Deus, o seu Criador, aquele que lhe fez para ser completo. E se você não é completo ainda, procure ser. A sua vida vai ficar mais tranquila. Você vai ficar mais feliz, vai ter mais saúde, vai ter mais paz. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom. Então não desista
dos seus sonhos, por exemplo. Quais são os projetos que você tem em Deus, que você tem percebido que Deus tem para você? Que Deus tem para você. Não é os que você tem, os que Deus tem para você, porque os que Deus tem vai dar certo. E você não vai ficar precisando cochear entre dois pensamentos, o que é e o que não é. E nem sempre, eu vou te dizer isso, nem sempre aquilo que Deus quer para a tua vida vai ser tão simples de realizar. Porque você tem que passar pelo processo. Veja bem, pão só é pão porque houve o trigo. Mas o trigo, para ser pão, teve que ser triturado. O vinho, para ser vinho, ele teve que primeiro ser uva. E para a uva se transformar em vinho, tem que ser pisada. O azeite não foi azeite de repente, não. Ele foi azeitona. E ele foi espremido para poder dar o azeite, o bálsamo de Gileade, que nós falamos, que toca no coração de tantas as pessoas. Existe um processo. Agora, muitas vezes nós queremos ser o pão, queremos ser o vinho, e nós queremos ser o azeite, mas não queremos passar pelo processo. E nós precisamos passar pelo processo. Um dos primeiros é o que está escrito em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Nós nunca deveríamos vir à igreja para pedir perdão. Nós deveríamos vir à igreja para apresentar o nosso corpo como sacrifício já santo e agradável a Deus. Mas por não sermos completos, a gente tenta vir para se completar, pedindo perdão. Estaria eu dizendo que você não deve pedir perdão? Não falei sobre isso. Porque uma coisa junta-se à outra. Quando você se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no altar, o segundo passo disso é que vai haver uma comunhão estreita entre você e Deus. E você começa a se completar em Deus. Porque esse é o desejo de Deus, que sejamos completos. Enquanto você não for completo, você não encontra você mesmo em nenhum lugar. E você vai se procurar. Você está pensando que está procurando coisa, não, você está se procurando. Então seja completo em Deus, que você se encontra rapidamente. E você se encontrando rapidamente, você nunca vai desistir daquilo que você tem como visão da parte de Deus. Os pais de Moisés podiam ter desistido. Não, nós podemos ter outros filhos. É a lei, Faraó vai matar, não tem jeito. Por que vamos esconder? Como vai ser isso? Não, eles não desistiram, porque eles tiveram uma visão. E a prova de que funcionou é que a Bíblia diz que quando feito homem e adulto, ele recusou as iguarias que lhe foram dadas. Isso é a prova de que o trabalho foi bem feito. E esse é o trabalho que nós temos que fazer para nós mesmos, nos completarmos em Deus. E a palavra dele é a melhor coisa. Agora, se você não tem conhecimento, um dos maiores problemas para o homem é a falta de conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade conhecida trará libertação. Algumas coisas que você não aceita, que você não faz, é por conta da sua própria mente e cabeça, que você acha que isso é certo ou você acha que isso é errado. Mas como poderá a criatura criada dizer ao Criador o que é certo ou o que é errado? Quem tem que dizer é Ele. Então, se Ele deixou uma palavra e Ele diz o que é certo e o que é errado, você tem que seguir o que Ele disse. Mas um outro problema é que nós muitas vezes estamos na oração dizendo: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade.
Aí ele diz, tá, você quer fazer minha vontade? Sim, quero, Senhor. Então termine esse relacionamento que está atrapalhando você. Não, veja bem, Senhor, eu gosto demais dele, gosto demais dela. Como é que eu posso abandonar? Meu amor por tigela. Se eu deixar, eu morro. E dizemos que queremos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é como Abraão, eis-me aqui, Senhor, me apresenta teu filho, teu único filho, e oferece-me como sacrifício. Pois não, Senhor, eu não entendo o que você está pedindo, mas vamos lá. É difícil, está doendo, mas vamos lá. Em 3 dias o homem recebeu a revelação da ressurreição, da morte, do Calvário e o evangelho da reconciliação dos gentios. Que, se você não sabe, veio primeiro de que para os hebreus. Ou seja, Deus pensou em mim e em você primeiro, de que pensou no povo eleito. E aí eu te pergunto, uma coisa grande dessa, como deixar de lado? Como não considerar isso? Como não fazer dessas coisas a nossa plataforma de vida e vivenciarmos isso? E aí eu pergunto, diante do que você ouviu, você vai desistir? Porque existe um processo para ser trabalhado na sua vida e você precisa passar por esse processo. Só que nesse processo é que você vai descobrir todo o potencial que você tem. Enquanto o trigo está sendo pisado, os nutrientes estão aparecendo. Quando o pão está feito, ele é um bom alimento. Hoje, entre aspas, não? Muito glúten envolvido, não? Amém ou é de mim, irmãos? Amém. Então vamos nos preparar, irmãos, para viver o melhor de Deus. Agora, para viver o melhor de Deus, tem uma parte nossa. Não é só simplesmente, olha, o barquinho vai ser cheio de peixe. Não, vai, eu conheço essa palavra e eu sei o que veio no meu coração. O barquinho vai encher de peixe a ponto de afundar se você não repartir. Eu falei isso aqui. Agora tem a nossa parte. A nossa parte é obedecer e levar o barco aonde ele está dizendo que nós devemos levar, na hora que ele está dizendo que nós devemos levar, não na nossa hora. Não, mas peixe só à noite. Não, mas eu quero que você vá de dia. Esse é o problema. É nós obedecermos ao comando. Eu pergunto para vocês, para terminar, o que seria mais fácil? A travessia do Mar Vermelho ser de dia ou ser de noite? Alô, você está aqui? Vou perguntar de novo, qual seria mais fácil? A travessia do Mar Vermelho de dia ou de noite? Por quê? Porque você está vendo tudo, você está sob comando, você está dominando as situações. Mas Deus disse não, de noite, meia-noite. Meu Deus, meia-noite. Meia-noite nós não vemos nada exatamente, porque eu não quero você no comando. Quem está no comando sou eu. Porque se for de dia, você vai ver o tubarão e vai ter aquele susto, você vai ver a baleia, vai ter aquele susto, vai ver o monstro marinho e você vai ter medo. À noite não. À noite você não vê nada, só vê o barulho das águas levantando e você vai passar. Uma das coisas que nos faz viver sem ser completos é porque nós queremos ter o domínio das situações. Mas quem tem que ter o domínio é Deus. Ele é que tem que ter o domínio. E aí nos tornaremos verdadeiramente completos. Amém? Hoje pela manhã foi só essa palavra bem simples para vocês. Mas eu acredito que à noite o pregador da noite vai trazer palavras proféticas que vão encher teu coração. No nome de Jesus. Amém? Diga, Deus é bom. Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque ela é a vida que nós precisamos, ela é o Espírito que nos sustenta, é o oxigênio que nos faz respirar.
que essa palavra, Senhor, simples, ministrada nessa manhã, ela venha encontrar lugar nos nossos corações. Onde não houver o conhecimento da mesma, que as pessoas procurem, Senhor, para saber qual é o desejo da Tua vontade na vida deles. Que eles se entrelacem contigo, para que o Teu nome seja exaltado em todos os Seus feitos, em todas as Suas ações. E que possamos ser um povo completo, um povo cheio, que não dependa de nada externo para demonstrar a alegria que já está dentro de nós, o gozo que nós temos das convicções que a Tua palavra tem nos trazido. Senhor, nos faz ser completos, olhando para a Tua palavra, vivenciando a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado no nosso cotidiano enquanto aqui vivermos, Senhor. A Tua bênção sobre os Teus filhos nessa manhã, a Tua graça sobrenatural, e que todo o potencial, Senhor, existente em cada um de nós nessa manhã, possa afluir de forma a que nós encontremos a direção certa daquilo que deve ser alcançado para as nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém.